Olá, tudo bem com você? Eu sou a consteladora Célia Reis e você está no canal Cantinho da Família. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a questão do divórcio e como ele afeta o dia a dia das pessoas, os envolvidos na família e como a constelação sistêmica familiar trabalha este tema. O divórcio, na maioria das vezes, é para evitar um mal maior. Aquele desgaste que já os envolvidos neste casamento ocorre, por exemplo, a falta de respeito, algum tipo de traição ou mesmo algum tipo de agressão que já vem ocorrendo, no decorrer da vivência daqueles membros, daquele convívio familiar, o divórcio, na maioria das vezes, ele é indicado. Infelizmente, é porque já existe uma toxicidade naquela relação. Um adoecimento das pessoas ali envolvidas. E com o intuito de proteger os filhos, desses danos que essa toxicidade pode causar, ocorre-se então o divórcio. Na maioria das vezes não existe mais aquela base, que sustenta essa convivência familiar. E aí o divórcio pode tanto estar ocorrendo a nível consensual, que é quando as duas partes resolvem de maneira civilizada como vai acontecer o divórcio, sem entrar em questões judiciais. Elas simplesmente vão lá e definem tudo em comum acordo. Já o procedimento que envolve a ação judicial tem ali questões financeiras, tem questões de bens, tem questão da guarda dos filhos que ambos os cônjuges não entraram em um acordo e aí vai para a questão judicial. A constelação prega muito a questão de haja a paz em detrimento da guerra. Em toda circunstância, tanto para os envolvidos ali, o cônjuge, quanto os filhos, a paz deve reinar. Ela é primordial neste procedimento. Portanto, a constelação sistêmica, ela pode tanto estar ajudando o processo de divórcio antes, durante e também depois. Então, aqueles que gostariam de saber ou buscar informação mais a respeito dessa questão sob a ótica da constelação sistêmica familiar, podem também estar me procurando a respeito dessa questão. Entre os ex-cônjuges, ou seja, vamos pensar agora o processo do divórcio já ocorrido, enfim. É necessário, e sob a ótica da constelação, orientamos muito que haja perdão das ofensas, dos desgastes ocorridos, dos desrespeitos, das palavras grosseiras, enfim. Todo divórcio, por mais que se busca fazê-lo de modo natural, espontâneo e com uma consciência ética, alguma coisinha ou outra, uma ofensa sempre ocorre. Então, busca-se sempre esse perdão, tanto de si em relação ao que aconteceu, tanto quanto o outro. Às vezes as pessoas ficam se culpando muito, por que não deu certo, por que não deu certo, eu queria tanto manter um casamento, e às vezes é preciso se perdoar e deixar essas questões do que ficar remoendo, do que querer justificar a existência de um casamento que já está falido, onde não há realmente valores éticos que sustente essa base ou mesmo o amor em si. Quando gera o desrespeito, há que se perdoar essas questões e seguir. E ver também, honrar a história desse casal. Não é porque houve o divórcio que há necessidade de manchar a imagem do outro, Ficar falando mal o tempo todo. Não! O casamento existiu, existiram histórias bonitas, existiram momentos maravilhosos, os frutos disso são os filhos, então há que se honrar isso, Não é ficar mascarando ali o tempo todo dizendo que foi mil maravilhas, não, mas também não é ficar só malhando, dizendo ou ressaltando somente os pontos negativos que existiram dentro deste relacionamento. Então a constelação sistêmica, ela mostra muito isso.
ela prepara as pessoas para esse processo, para esse procedimento, para este momento pós-divórcio, que também gera uma dor muito profunda, né, nos envolvidos ali, e não usar em nenhum momento os filhos para ficar atacando um ao outro. Essa questão gera, inclusive, a parentificação, que é aquilo que a gente vê quando os cônjuges estão tão abalados naquela situação que não tem uma estrutura emocional definida, eles acabam usando os filhos como se fosse o ombro amigo, né, para poder chorar as suas mágoas, e o filho acaba absorvendo essa função de apoiar os pais ao invés de ser o contrário, já que os pais é que deveriam ter a estrutura para estar auxiliando esses filhos neste procedimento, né? Essa parentificação é exatamente a inversão desses papéis, onde os filhos acabam cuidando dos pais, né? Isso acontece, infelizmente acontece, gente, porque estamos falando de seres humanos, estamos falando de corações partidos, estamos falando de histórias que vão se romper. Não é algo simples e fácil, né? O divórcio tem suas questões, né? Muitas pessoas acham que, oba, fiquei livre. Pode até ser que uma das partes se sinta assim, mas a outra parte, onde o amor existia, ou talvez ainda continue existindo, sofre muito. Então tem que se ter um olhar atento e cuidadoso para que esse divórcio não se transforme também em uma aflição perpétua na vida daquele cuja qual, como se diz, ficou para trás, né? E não haver também a alienação parental, gente. Essa questão é muito séria e grave, onde a gente fica, onde a gente não, mas onde uma das partes adota uma postura de ficar falando mal do outro, do parceiro, do ex-marido, né, do ex-cônjuge. Então, essa postura não pode existir de maneira nenhuma. Por mais que houveram ofensas, desgastes, traições ou agressões ou adoecimento de ambas as partes por ter convivido naquele ambiente tóxico, é necessário o respeito. Porque estamos falando do pai, estamos falando da mãe. Então, não se pode haver essa ofensa direta que acaba se tornando uma manipulação de sentimentos para aquela criança também que vai absorvendo tudo isso, né, de negativo que o pai e a mãe tá falando ali, daquele outro que rompeu com este casamento. Se dê o seu tempo. A dor, ela vai existir, é necessário ser acolhida, é necessário ser vista, ser sentida. Esse processo do divórcio, ele precisa ser vivido e experienciado e fazer parte realmente do procedimento que irá trazer no futuro uma libertação daquele momento ou daquela vivência ou daquele convívio que já não era mais saudável, que já não ressoava mais com a pessoa, que não comungava mais dos mesmos valores, né, dos mesmos sentimentos, das mesmas ambições, dos mesmos sonhos, né? Nós temos que ser seres humanos, cada um com seus projetos, cada um com seus sonhos, mas tem um momento em que convive em família, em que se programa as coisas em família. E quando isso não existe mais, que há somente o desgaste e o adoecimento, não há o que se fazer, né? Na verdade. Então, dê o seu tempo para assimilar as questões emocionais, os sentimentos ali envolvidos, o que é que está aflorando, o que é que ainda está martelando, o que é que dentro desse procedimento eu não consegui esvaziar, eu não consegui deixar ir, porque o deixar ir é algo muito importante nesse processo. O divórcio aconteceu, tem que deixar ir, para que o novo chegue, para que os novos projetos, para que novas ideias surjam, para que se sinta aberto para um novo relacionamento. Sim, por que não? Não significa que aconteceu um divórcio aqui hoje,
que necessariamente eu nunca mais vou amar na minha vida. Se a gente não deixar aqui aberto para novas possibilidades e curados, né? Porque senão a gente vai sangrar ali as nossas feridas nas outras pessoas que estão chegando. E isso não é saudável, de modo algum. Então a gente precisa desse tempo para reestruturar financeiramente e emocionalmente falando. E assim, quando estivermos prontos para uma nova possibilidade, se abra para se permita novas experiências. Não significa que não deu certo ali, que hoje o que está chegando para mim é a mesma coisa. Será se a gente continuar vibrando dessa forma, né? Então a constelação sistêmica, ela nos auxilia nesse procedimento exatamente para identificar onde é que nós estamos presos em padrões, né? E que não conseguimos avançar, para que deixe a dor, né? Às vezes a gente se apega na dor e ela vai criando esses bloqueios emocionais e não nos permite avançar. Muitas vezes ocorrem casos de pessoas que se divorciaram e não conseguem seguir com a vida. Os filhos, inclusive os próprios filhos ficam aí parados e tendo sérios problemas em relação a isso, porque os pais eles não conseguiram, né? E a pessoa continua remoendo aquela dor, né? E falando mal daquela outra pessoa. Isso não é positivo. Precisa rever, a constelação auxilia nessas questões, fazendo o procedimento correto para que esses laços, né, sejam dissolvidos, que haja esse desligamento dessas energias. Porque, querendo ou não, foram anos de convivência, né? Não é muito simples falar assim, de hoje para amanhã eu já esqueci. Não é bem assim. Nós compreendemos bem essa questão. E imagina os filhos. Se os adultos, né, o ex-esposo ou esposa, os cônjuges em si, se passam por esse processo, já acha que é difícil, imagina para os filhos. Eles ficam totalmente perdidos. Então é necessário que acolha esse filho muito, né? Para que ele sinta este amor, que ele esteja seguro ali, que ele está protegido. Não é que aconteceu um divórcio entre os pais que ele vai ficar abandonado, porque muitas vezes os filhos se sentem inclusive culpados por ter acontecido aquele divórcio, né? Então, se não houver, por exemplo, por parte dos cônjuges ali, uma explicação clara, objetiva, olha, não havia mais sentimentos entre o papai e a mamãe, então, por isso cada um resolveu seguir sua vida, mas você faz parte de nós. Lembrar sempre isso, não é porque os pais se divorciaram que os filhos têm que se debandar ou se sentir abandonados ou rejeitados por um dos lados. Principalmente aquele que constitui a família mais primeiro, cria nesse filho uma ideia de abandono, de rejeição, porque o meu pai ou a minha mãe agora já tem uma nova família, né? Então eu não significo nada para ele, então estou largado aqui. Não é assim. As partes precisam olhar muito claramente para essa criança e mostrar para ela: você continua sendo meu filho, não existe ex-filho. Filho é filho. E ele precisa saber disso, ele precisa ser nutrido desse sentimento, mesmo que haja um divórcio, né? Eu já trabalhei em escola, como eu já disse para vocês, e lá no projeto Escola e Família tínhamos muitas queixas de crianças que tinham baixo aproveitamento escolar, baixa autoestima, e eram justamente crianças frutos de divórcio, né? Então os pais estão ali alheios, voltados às questões financeiras, onde é que eu vou morar, o que é que eu vou fazer, houve separação de bens, houve mudança de casa, e é muito complicado para o cônjuge que está se divorciando. E às vezes ele olha só para dentro da sua própria dor e esquece aquela criança um pouquinho mais relegada ali, largadinha no canto dela. E esse é um momento onde a criança precisa ser mais acolhida, gente, porque na mente dela é uma confusão.
psicólogo, né? Terapeutas, precisa dê esse suporte, essa orientação, esse auxílio para a criança e para si mesmo. Não é só a criança que necessita, não. Se não estiver conseguindo lidar bem com essa questão após o divórcio, se dê esse tempo, este tratamento, essa atenção, essa terapia, para que você se torne um ser renovado, aberto para as possibilidades, que possa auxiliar tanto a si quanto ao seu filho, não fazendo dele um objeto de ataque para a outra parte. Não impeça de ver ou visitar o pai ou a mãe. Honre com esses compromissos, porque honrar a história do casal é lembrar que o outro é o pai, é lembrar que o outro é a mãe, e que não existe ele é que é o culpado ou não. Houve necessidade disso para que todos tivessem agora uma convivência saudável, mental, emocional e espiritual. Isso é o mais importante no processo do divórcio, né? Não é quem ficou com quem ou o que fizeram com o que, agora já continuou e eu tô aqui. Não, não se apegue a essas dores, a esses bloqueios emocionais. Viva o processo do divórcio com consciência, com uma atitude saudável e edificante para si e para todos os envolvidos neste processo, né? Lembrando que os filhos, eles tendem a se sentirem muito incompreendidos em toda essa situação. Essa mexida, por exemplo, de ir para a casa de um e para a casa do outro, e o pai não vem buscar e a mãe não leva, e vira aquela berra, e um pega o telefone e liga para o outro e cria todo aquele transtorno, é péssimo para o desenvolvimento socioafetivo da criança, né? Então, é importante que se dê um momento, na ótica da constelação, visamos sempre a paz, visamos sempre o bem-estar de todos. Neste procedimento, nesse processo, antes, durante ou depois, lembrem-se, ser é mais importante do que ter, né? Então, sejamos pessoas conscientes do nosso processo, buscando sempre, em primeiro lugar, a paz e o bem-estar de todos os envolvidos nessa questão. Por mais difícil que seja, se dê, né, este momento de reflexão, de parar e pensar, de amadurecer para novas escolhas, para uma nova vivência saudável, para si e para os seus filhos. Em nenhum momento aqui nós estamos julgando. O divórcio ele acontece justamente quando nós colocamos para evitar-se um mal maior. Não significa que em qualquer discussãozinha que aconteça a gente já vai sair por aí pedindo o divórcio. Não, isso é imaturidade, né? Precisamos compreender em que casos isso são indicados. Ninguém é proibido de se divorciar. Às vezes também a pessoa está se aniquilando dia após dia porque socialmente eu tenho que manter uma família, eu tenho que manter um relacionamento, eu tenho que manter um casamento que já está falido há muito tempo, que já está agonizando, e as pessoas todas ali dentro envolvidas adoecendo nesse processo. Isso não é saudável, né? Então temos que ter coragem e determinação de definir, não, eu estou indo em busca de uma vida melhor. Isso sim é plausível e justificável para todos quando se pensa no bem maior, né? Visando, e às vezes, gente, acontece claramente isso, né? A pessoa tá lá, a família tá lá toda adoecida, cada um no seu canto, cada um no seu quarto, somente vivendo ilhas, né? Familiares, cada um num canto. Às vezes, quando ocorre o divórcio, o clima muda, né? Novos ares, novas casas, novos contatos, novas pessoas, maneiras diferentes de se encarar a vida, né? Em nenhum momento estamos aqui para julgar ninguém,
Pelo contrário, é para orientar, para trocarmos ideias, para apoiar vocês nesse processo. Aqueles que tiverem interesse, eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição do vídeo e eu espero ter ajudado a todos. Se você é novo ou nova aqui no canal, não deixe de se inscrever, comente, compartilhe este vídeo. Deixe também aqui nos comentários temas que vocês gostariam que fossem abordados, que seria interessante à luz da constelação sistêmica. Eu espero ter ajudado a todos. Um beijo grande no coração de vocês, luz e paz em seus caminhos. Tchau, tchau!